Shalom, shalom! Olá, meus irmãos. O texto bíblico em que estaremos refletindo, ele vai estar no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, onde o texto ele vai nos dizer assim, desta maneira: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dentre as promessas feitas por Cristo, não somente para os seus discípulos naquela época, mas também para cada um de nós, assim também feita a sua igreja que é comprometida com a pregação da sua verdadeira palavra. A igreja que tem o compromisso com o verdadeiro evangelho ensinado por Jesus Cristo. E esta espera e esta promessa foi de que se receberia virtude, foi de que a igreja ela receberia poder logo após ao batismo com o Espírito Santo, recebendo assim a autoridade. E meus amigos, essa autoridade e este poder em que nós, seguidores de Cristo, esta autoridade em que nós estaríamos recebendo, ela teria uma função e uma finalidade específica para que fôssemos capacitados para irmos tanto a lugares perto como a outros lugares mais distantes. Essa capacitação do Espírito Santo era para irmos tanto a lugares pequenos como também a grandes locais. Assim também indo até os confins da terra. Tudo isso para se pregar a palavra de salvação a toda criatura, indo cada um de nós com uma certa e determinada missão, a de sermos testemunhas do poder, para que fôssemos testemunhas da autoridade e para que nos apresentássemos como testemunhas ao mundo de que a salvação só a encontramos em Cristo Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quando somos testemunhas de Cristo, saímos da nossa área de conforto, sempre e com alegria. Quando somos testemunhas de Cristo, cumprimos o ID e pregamos a todos somente sobre Jesus Cristo. A pergunta que eu faço aqui é: a quem temos pregado Jesus? Jesus, muito diferente das condições e de algumas comissões que os homens nos impõem. Jesus, meus irmãos, ele sempre nos capacita antes de executarmos qualquer atividade para o seu reino. E ele, Jesus, não nos envia para realizar a obra da casa de seu Pai de qualquer maneira. A promessa é: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim dessa maneira: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que eu aprendo e compartilho neste texto é que, do mesmo jeito em que temos nos preparado para assumir, para iniciar algum ofício, alguma carreira, algum trabalho, os serviços para a casa de Deus, eles também vão requerer um tempo de preparação. E tudo isso para que não venhamos cometer equívocos irreparáveis em vidas. A pergunta que eu faço aqui é: será que temos esperado o tempo da preparação? A outra pergunta que eu preciso fazer aqui é: como temos nos preparados para executar e prestar bons serviços para a casa de Deus? A Bíblia, ela vai nos dizer, na segunda epístola de Paulo aos Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, que tipo de palavra temos manejado? A da verdade ou a do engano? Temos manejado ou manipulado, como alguns alquimistas que incluem o que desejam e retiram do Evangelho aquilo que os incomoda. Primeira epístola de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, verso 1, o apóstolo Paulo instrui da seguinte forma: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu aprendo que, dentre tantas instruções, a obra de Deus, ela deve ser realizada com extremo zelo e com excelência e não de qualquer jeito.
E quando Jesus ele orienta a seus discípulos que eles seriam testemunhas, a palavra testemunha, à luz da nossa Bíblia, ela vai significar uma revelação pessoal de Deus quanto à veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. O nosso Deus, ele quer e faz de nós testemunhas da veracidade do Evangelho de Jesus Cristo, onde através do Espírito Santo recebemos marcas profundas e duradouras em nossa alma. E que através das marcas adquiridas pelo Espírito Santo, alcançamos poder e autoridade para declarar e testemunhar o que somente Jesus pode fazer na vida de cada um de nós. Eu preciso te fazer uma nova pergunta. E você? Você já teve alguma experiência com o Espírito Santo? Mas quando Jesus ele ordena a seus discípulos desta maneira: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que aprendemos aqui é que a testemunha em Jerusalém, ela vem falar conosco sobre a promessa. A testemunha na Judéia, ela vai tratar da testemunha sobre a realidade do Messias. E a testemunha em Samaria, ela vai falar conosco que só pode ir aos confins da terra quem resolve questões interiores de relacionamentos. E de se lembrar que os judeus, eles não falavam com os samaritanos. Não se pode ir pregar fora quem não consegue resolver suas questões dentro da sua própria casa. Que venhamos a nos organizar nas questões dentro de nossa casa, com os relacionamentos, antes mesmo de sair a evangelizar o mundo, para assim podermos irmos até aos confins da terra. Fazendo uma aplicação do texto às nossas vidas, eu aprendo que pregar em Jerusalém, na Judéia e em Samaria, ainda que muitos até vão porque estão sob ordens, o que muitos ainda buscam são holofotes de Jerusalém, os aplausos dos judeus, e querem pregar nos grandes lugares de Samaria. Na verdade, meus irmãos, ninguém tem desejado ir pregar o verdadeiro evangelho nos confins da terra. Ninguém deseja ir aos confins da terra. Eu quero trazer uma palavra que, muito embora muitos estão buscando somente os grandes templos e os holofotes com aplausos, Deus ele está levantando uma geração com sede da palavra de Deus, que prega que Jesus ainda salva, os escolhidos que ainda pregam que Jesus liberta, e que a nossa morada será no reino dos céus ao lado de Cristo Jesus. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 25, diz assim: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Você ainda crê nessa promessa, a vida eterna? Amém? Guardem essa reflexão em seu coração e se prepare para levar a palavra de Deus até os confins da terra. Amém? E meus irmãos, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal, a curtirem e a compartilhar. Sejam instrumentos de Deus. Envie essa reflexão a mais pessoas e compartilhe uma palavra de salvação a seus irmãos. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.